Aproveitando o hype entre Final Fantasy VII Remake e Dragon Quest VII Reimagined, que são dois grandes jogos da Square Enix que acabaram de chegar para Nintendo Switch 2, eu quero trazer para vocês um top 15 melhores jogos da Square Enix, incluindo jogos de Switch 1 e de Switch 2 também. Seja para servir como um guia de recomendação para quem quiser conhecer os principais títulos da empresa, que é a rainha dos RPGs, né? Ou também jogos menos conhecidos, mas que ainda valem a pena, ou então a velha discussão de sempre e que é legal de fazer, né? Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E a minha missão é ajudar você a tirar o melhor proveito do seu videogame. Então, aqui no canal você recebe as melhores dicas de jogos para Switch 1 e para Switch 2. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui se você tem ou quer ter um Nintendo, porque você já tá no canal certo. E para conhecer mais jogos e ficar por dentro de tudo de melhor do universo Nintendo, fica o convite para ativar o sininho de notificações, assim você é avisado quando um novo vídeo for lançado. Atenção galera, esse vídeo aqui embaixo que vocês estão vendo, na logo aqui no canal que tá um pouquinho diferente, porque ele é uma colaboração com o nosso novo canal do Coelho News, o canal da equipe Coelho no Japão e nosso site de notícias Coelho News. Então já se inscrevam lá também, porque estamos quase chegando a 10 mil inscritos e o conteúdo lá tá muito bom e complementar aqui no canal. Então vambora já começar, porque eu quero prevenir vocês de duas tretas aqui, porque fizemos duas exclusões de jogos importantes. Primeiro, não tem jogos da divisão de publicação ocidental, por exemplo, Life is Strange e Power Wash Simulator, tá? Porque são muito mais acordos de publicação da Square Enix do que jogos com o DNA deles. E a segunda e mais polêmica coisa, já é difícil escolher apenas 15 jogos, então estamos cortando os jogos retrô aqui dessa lista. É complicado julgar clássicos hoje em dia, machuca os fãs, então tem que pensar se considera o impacto ou não, sem contar que deixaria o nosso ranking pelo menos 3 vezes maior de decidir. Então apenas os clássicos mantivemos os remakes ou os super remasters, vamos assim dizer, beleza? Dito isso, vou chamar o nosso querido Pedro Quito, aqui da equipe Coelho no Japão, para trazer aqui o nosso top 15. Pedro Quito, vai que é sua. Começando com um empate, e o único empate prometo, pois estava impossível tirar um dos dois, fazendo os top 15 na verdade 2016, Now the World Ends With You e Harvestella. Os dois jogos podem não ter alcançado o gosto do público geral, mas quem gostou, gostou muito deles. Realmente eu gostei muito do Harvestella, por exemplo. Harvestella é a tentativa de juntar o RPG de ação com os chamados jogos de fazendinha. Temos no nosso cantinho para plantações, nossa vida para conhecer os personagens e aprofundar a relação com eles, mas também a gente tem rotas focadas em aventuras e num sistema bem direto ao ponto mesmo, são dungeons ali praticamente, né, uns corredores, fases ali que você entra e lá só tem ação mesmo, não tem muito diálogo nem nada disso, é mais pra sua vila que fica ali mesmo. A trilha sonora, ela é bem subestimada, na verdade, é uma trilha muito boa e é um fator que tem que ser considerado aqui nesse vídeo, já que ela tem uma ótima qualidade mesmo considerando o alto padrão da Square Enix. E falando em trilha sonora, outro jogo que tem uma ótima trilha é o Now The World Ends With You, que é a sequência do primeiro The World Ends With You de DS, e não teve o mesmo impacto do primeiro jogo no DS, que muita gente acha que é o melhor jogo do DS até, mas ele ainda traz uma Square numa temática única aí de Street Groove, vamos dizer assim, né? Uma direção de arte muito icônica, única realmente no catálogo da Square Enix, e um combate de ação que você usa tipo uns botões, uma coisa que só jogando pra entender, mas confia, é um jogo muito legal nessa temática, é um jogo muito único dentro da Square Enix. 14º, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster para Switch 2, tá? O Bravely Default tem uma importância muito grande dentro da Square, porque foi praticamente o jogo que lembrou ela dos fãs mais clássicos dos jogos de turno, né? Foi uma época que eu tava esquecendo disso, e o Bravely resgatou essa questão dos jogos de turno com alguma mecânica que muda totalmente, né? No caso, essa mecânica é o sistema de Bravely e Default, um sistema onde você pode acumular turnos e depois jogar mais de uma jogada ao mesmo tempo. O Octopath Traveler tem um pouco disso também, mas aqui é mais, vamos dizer assim, mais importante, mais presente ainda. O visual era um dos melhores do 3DS, com uma temática aí de desenho, né, de livro infantil até. No remaster isso ficou legal, mas não tão icônico assim, então algumas pessoas, por conta do visual, podem preferir o Bravely Default 2, que é mais recente, tá em 3D e tudo mais. Só que o primeiro, ele é mais icônico, sabe aquela coisa de o primeiro é o primeiro? É um pouco aqui, tá? Eu recomendaria mais o primeiro do que o segundo, mas o segundo também é um bom jogo. Aqui algumas pessoas também não gostam do estilo
chibi do segundo, então de repente eles vão preferir o primeiro. Mas joga Bravely Default, tá? É uma série de RPG muito boa. 13º, Star Ocean The Second Star R. Quando o estilo HD 2D dava sinais de envelhecimento, o Star Ocean surpreendeu ao mostrar uma das versões preferidas dos jogadores dessa série até hoje. Ele é basicamente um cenário totalmente 3D, só que com ali, né, os personagens em 2D. Star Ocean prova como fazer bom remake é uma filosofia da Square Enix, porque não estamos falando aqui de uma série muito conhecida, de uma série que vende pra caramba, tá? Esse aqui é um jogo que só por estar de volta já seria uma vitória, mas eles não contentes com isso, fizeram uma versão nova que é o sonho aí do fã, né? Que melhora o combate, dá umas toques aqui e ali e tem um respeito incrível à obra original. Aqui a gente tem um jogo que dá vida à frase "o que era bom ficou ainda melhor". 12º, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Quando a Square anunciou a remasterização do Crisis Core, os fãs não esperavam que esse remaster fosse praticamente um remake. Visualmente é um dos melhores do Switch 1, é muito bonito o jogo. O combate ele é ágil e traz chefes desafiadores como o Genesis, por exemplo, né, para quem conhece o personagem, além da história que segue sendo importantíssima para o universo de Final Fantasy VII, já que se trata da prequel, né? O jogo que começa aí os eventos, a série. 11º, Octopath Traveler 0. Embora alguns achem que esse é o melhor Octopath, ele é o mais recente lançamento da franquia e é uma adaptação do jogo mobile, que funciona um pouco diferente da duologia principal, né? O mobile era um jogo gacha, eles tiraram isso, fizeram um jogo, vamos dizer assim, normal, né? Aqui a gente tem um sistema de vila a ser reconstruída, o sentimento de nos reerguermos juntos é muito presente. Além disso, temos um protagonista criado por nós, com outros personagens, formando uma party de 8, né, lutadores aí ao mesmo tempo, o que é insano, tá? 8 personagens na party é incrível. E esse octeto vai avançar por 3 arcos de vilões diferentes, né? Então você vai escolher aí quais arcos você vai jogar em que ordem, mais ou menos, né? Tecnicamente ele fica um pouco ultrapassado, mesmo sendo mais recente, porque ainda tem a herança do mobile. E a sua duração de 100 horas pode te fazer amar ou fugir desse jogo, né? Algumas pessoas, cara, não tenho 100 horas, assim, não vou jogar 100 horas de um jogo só. Mas as pessoas vão achar isso incrível, porque, né, vai fazer valer muito o dinheiro dele. Mas quem for encarar essa longa jornada receberá um verdadeiro tesouro. Octopath Traveler 0 é um jogo muito bom. 10º lugar, Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles. Lançado em 2025, finalmente o mais aclamado spin-off de Final Fantasy, opinião polêmica aí, mas, né, é uma opinião, retornou com uma versão moderna, melhorias de opções e muito mais que o torna um jogo pronto para ser apreciado por novas gerações de jogadores. Com um roteiro maduro e impecável, uma seleção de heróis absurdas e um loop de gameplay engajante, Final Fantasy Tactics ainda é uma das melhores experiências táticas que se pode ter nos dias de hoje. Curiosamente, esse é um dos poucos jogos da Square que ficou um gostinho de que poderia ter feito mais por ele, né? Square poderia ter feito um pouquinho melhor no visual, podia se espelhar um pouco no Star Ocean, no Crisis Core, né? Aqui não foi uma grande remasterização em termos visual, mas assim, eles mudaram muita coisa no jogo em si, é por isso que ele burlou aí a regra de não ter remasters, porque ele é considerado um super remaster, assim como o Crisis Core, tá? Mas se você achar isso aqui injusto, né, pô, tem 16 jogos no top 15, então só você tirar ele da lista. Pronto. No lugar, Dragon Quest Builders 2, o subestimado spin-off de Dragon Quest é na verdade um dos jogos que mais vale a pena ser comprado, já que ele, além da sua aventura, né, que de ação e RPG, com sistemas de craft, a la Minecraft, o seu pós-game é basicamente infinito, porque é um Minecraft. Então você pode criar seus castelos, suas vilas, o que você quiser ali, em mais de uma área do jogo, em vários ambientes diferentes, tá? Então é um pós-game ali realmente infinito. O Builders 2 é muito mais completo que o primeiro, ele aposenta o primeiro, praticamente. Ele é mais bonito, caprichado, traz uma abordagem única dentro dessa lista aqui. Então Dragon Quest Builders 2 é realmente um jogo que vale muito a pena. Assim como Theatrically tem Final Barline, talvez umas posições mais polêmicas da lista, né? Ele é o 8º, mas acredita em mim, esse jogo aqui ele é muito bom, ele é absurdo. Não só ele traz conteúdo para dezenas, senão centenas de horas tocando músicas de toda a série Final Fantasy, como sua versão deluxe sai da esfera Final Fantasy e se torna quase um museu musical da Square Enix, né? E assim, o museu musical é legal, mas sendo da Square Enix, absurdo, vai ter Chrono Trigger, Nier, Bravely, muito mais, tá? Então é um jogo musical aí com umas melhores seleções de músicas que existem, mas a progressão dele também é muito boa, porque tem um sistema de você zerar o jogo, né, naturalmente, e jogar as outras músicas como pós-game. É bem interessante porque você vai liberando ali os jogos que você quer jogar e progredindo ali como se fosse uma mini campanhazinha, né, em cada jogo. Ele tem estilos de jogabilidade variados também, né? Você não tá fazendo sempre a mesma coisa, são 3 tipos de jogabilidade diferente.
termos de fase, né, como você progride ali, como você joga, basicamente, né, jogabilidade. Tem alguns estilos também de jogabilidade, como por exemplo, jogar com um botão só, jogar de dupla. É muito versátil em termos de dificuldade também, tem várias dificuldades para escolher. E até os elementos de RPG dele é muito interessante. Você tem que formar uma party, você tem a party defensiva, você tem party ofensiva. O jogo ele é muito completo e muito redondinho. Ele é uma das melhores coisas que você pode ter aí em termos de jogos musicais. Sétimo lugar, Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Existem alguns poucos jogos que definiram a indústria, ou pelo menos os seus gêneros, né? Super Mario Bros 1 nos jogos de plataforma, Street Fighter 2 nos jogos de luta, Metal Gear Solid, enfim. Talvez de todos esses jogos, né, esses poucos jogos, nenhum deles tem uma versão moderna tão excelente quanto o Dragon Quest 3, um dos jogos mais queridos da história do Japão. O remake dele é impecável, tá? A orquestra tá incrível, o HD 2D dele tá lindíssimo, ele tem um respeito à obra original, mas põe umas adições valiosas. Enfim, é um jogo sim que você quer conhecer Dragon Quest na sua essência, é esse aqui, porque assim, né, o Dragon Quest 11, por exemplo, é um jogo com um escopo maior, vai ter um Dragon Quest 12, vai ter um Dragon Quest 13, um dia, 15 e tudo mais. Futuros jogos vão vir, mas coração da franquia Dragon Quest é o Dragon Quest 3, tá? Esse aqui é o coração da franquia. Sexto lugar, Fantasian Neo Dimension, o último jogo da lendária dupla Sakaguchi Nobuo Uematsu, né, que é o criador e o compositor dos Final Fantasy clássicos. O Fantasian é um mar de boas ideias, desde seu visual de diorama, que fica lindíssimo no Nintendo Switch, que eles replicaram um pouco disso no Dragon Quest 7 recentemente, até seu combate de turno, que traz uma interação muito interessante com os ataques que podem atingir ângulos diferentes, então você tem que meio que mirar, vamos dizer assim. E nisso aumenta muito o foco da estratégia, porque o mesmo ataque pode pegar mais inimigos, né, ou inimigos diferentes, enfim. Mas a melhor novidade é o seu inovador sistema de guardar batalhas aleatórias para depois pagar à vista, enfrentando de uma vez só tudo que você acumulou, o que serve tanto para tirar o ritmo da exploração, mas também criar combates épicos com ordem de inimigos. Então você vai explorando ali o mapa, né, em vez de parar ali para ter um combate, meio que você tem uma Pokébola, vamos dizer assim, onde o monstro é guardado, né? Então você vai guardando monstros, vai explorando, andando, vai guardando monstros, guardando inimigos, e aí quando você fala, ah não, já tô com muito inimigo aqui, você vai e enfrenta eles todos de uma vez só. Uma batalha muito épica, muito legal isso, cara. Tirando o nome, pode pensar que esse aqui é o mais recente Final Fantasy com DNA clássico lançado pela Square, tá? Não se chama Final Fantasy, mas poderia, até porque é um jogo do criador dele. No lugar, Triangle Strategy. Se o Final Fantasy Tactics é o mestre, o Triangle Strategy é o discípulo. O combate tático refinado, a ótima trilha sonora e o visual HD 2D muito bonito também, mas principalmente pela sua história que é madura e o sistema de escolhas que é baseado em 3 pilares: moralidade, liberdade e utilitarismo. Então todo o diálogo, a escolha, você vai ter 3 opções, uma baseada em moralidade, uma em liberdade e outra em utilitarismo. Vai levar a gente a 4 finais diferentes possíveis, né? Um focado em cada um dos 3 pilares e o equilibrado porque conseguiu equilibrar os 3 aí ao longo da campanha. Fica mais fácil você pegar esse final, esse quarto final equilibrado aí, quando você rejoga, porque aí o jogo meio que te mostra o que está fazendo. A duração do jogo ele é mais versátil, ele tem 30 a 35 horas para quem quiser uma única versão, um único final, mas né, com essas replay ele pode passar facilmente aí das 100 horas, tá? Eu acho mais interessante assim, quando você tem uma campanha suficientemente grande, né? Mas aí você pode ter mais tempo do que isso. A gente nunca teve uma sequência desse jogo, seja indireto ou indiretamente, então ele continua sendo um título único, incrível e digno de abrir nosso top 5 da empresa. Em quarto lugar, né, Dragon Quest 11, né? Tava demorando para aparecer aqui na lista. Acho que ninguém ficou surpreso com ele aqui. O Dragon Quest 11 é o jogo certo na hora certa, pois ele renovou os ares da franquia Dragon Quest e ajudou a aumentar muito a popularidade da franquia aqui no ocidente, né? Dragon Quest ali no ocidente é basicamente antes e depois desse jogo. Isso porque ele é um jogo que acertou no difícil exato ponto entre expandir uma franquia clássica dos anos 80 sem estragar a essência dele, né? Então ele é um jogo 3D com cenários vastos e tudo mais. Ao mesmo tempo, né, ele não cresceu e deixou a essência da franquia. Tem um combate de turno super padrão, personagens marcantes com designs incríveis da Akira Toriyama, e no Switch 1, um dos visuais mais impressionantes da plataforma, tá? É muito bonito esse jogo. Dragon Quest 11 é um jogo super recomendado para os fãs da franquia, mas também para quem nunca jogou e quer uma experiência, não quer uma experiência retrô. Terceiro lugar, Final Fantasy VII Remake Intergrade. Sendo talvez o título mais importante dessa lista por ser o retorno de um grande Final Fantasy de sua época nos consoles Nintendo, o Remake Intergrade entrega o mais excelente jogo, tecnicamente falando, dessa lista. Gráficos portáteis que impressionam no Switch 2, cenários super trabalhados, orquestração de peso e um combate que une a modernidade de ação com o gerenciamento de recursos
do turno clássico. De quebra, essa edição é atrás do DLC de mais algumas horas focado na ótima personagem Yuffie. O incrível é que a chegada do jogo garantiu ainda 2 jogos na plataforma, que são a parte 2 e a parte 3, né? A parte 2 Rebirth, já tá anunciada, vai sair em junho, e a parte 3 estamos esperando aí pra saber como se chama. Esse jogo aqui, Final Fantasy VII Remake Intergrade, é a Square no seu potencial máximo de produção. Segundo lugar, Octopath Traveler 2. Polêmico talvez? Provavelmente pra quem jogou não. Octopath Traveler 2 é simplesmente incrível em tudo. Personagem, história, turno, as path actions que tornam cada personagem mecanicamente único em termos de exploração, a forma com que eles interagem com NPCs. Então você tem um personagem que, por exemplo, vai ajudar, outro personagem que vai lutar contra o NPC, outro personagem que vai roubar NPC. Então cada personagem ali vai ter uma interação de exploração única. Mais claro também, né, o HD 2D ali, que é a franquia onde começou o HD 2D, e aqui ele tá no ápice, sim, é muito bonito, e não tinha como não ser, né, porque é a franquia que originou isso aqui. E claro, a trilha sonora, de novo, ela é lindíssima, tá? Uma das melhores trilhas sonoras de RPGs japoneses que tem no Switch. Esse aqui é o JRPG de turno na sua excelência máxima por parte da Square Enix, tá? Se você gosta de jogos clássicos, joga Octopath Traveler 2 pra ontem. E em primeiro lugar, Nier Automata. Existem alguns poucos jogos na história que pode se chamar uma obra-prima da tela de título aos créditos do final verdadeiro. Um desses poucos é o Nier Automata. Filosofia sobre humanidade, o combate de ponta da Platinum Games, a trilha que é uma das melhores da história dos games, personagens marcantes que protagonizam cenas memoráveis e até os malucos momentos de shoot'em up, jogos de navinha. Nier Automata é mais que um jogo onde foi despejado milhões, né? Mais que um AAA. Ele é um raro caso onde mentes brilhantes conseguiram se juntar e tiveram permissão para criar algo único na indústria. Dá para você se divertir apenas jogando uma rota, né, sem ser final verdadeiro e tudo mais, ali pela ação, pelo action RPG. Dá para fazer isso? Dá. Mas quem mergulhar em tudo que o jogo tem a dizer e a entregar, sairá entendendo por que esse é o melhor jogo da Square Enix para o Nintendo Switch. Então, em primeiro lugar, merecidíssimo. Nier Automata é um dos melhores ports do console, um dos melhores jogos do console, um dos melhores jogos da Square Enix de todos os tempos. Essa foi a nossa lista de top 15 da Square Enix. Espero que vocês tenham gostado, mas é claro que vocês vão discordar, porque, né, não tem como fazer um top 15 da Square Enix que seja igual. Então deixa aqui nos comentários o que você mudaria, qual que é o seu top 5, seu top 10, seu top 15, enfim. E vale lembrar que essa lista não incluiu nem o Dragon Quest VII, porque, né, ele acabou de sair, então a gente não jogou o suficiente para poder colocar no ranking, mas também é um jogo de muita qualidade para quem a gente já jogou. Também não inclui o Final Fantasy VII Rebirth, talvez quando você viu esse vídeo já tenha lançado, mas no momento da gravação desse vídeo ele ainda não saiu. Certamente, né, estaria aqui nessa lista, talvez dá em primeiro lugar, mas, né, como ele não saiu ainda, não tá aqui na lista, beleza? E comente se vocês gostarem dessa temática de top 15 de uma empresa específica, vocês querem mais empresas como Sega, Soft, enfim, comentem aqui pra mim, além de outros temas que vocês gostariam de ver, o top 15, né, uma coisa mais fechadinha. Eu vou ficando por aqui, obrigado porque ficou com a gente até o final, até a próxima, valeu e falou!